Meus queridos irmãos, pais, eu sou Elton Sales e estou aqui mais uma vez com o objetivo de compartilhar com vocês algumas considerações e informações que certamente serão importantes tanto para a construção da sua aula, para a próxima lição, como também para o próprio aprendizado a respeito da próxima lição. E a nossa próxima lição é a lição de número 8, que traz o título Missionários Fazedores de Tenda. E como você já sabe, o primeiro momento das minhas considerações se refere a encontrar o elo, encontrar o assunto que foi possível ser percebido na lição passada e é possível também perceber nesta lição, como eu sempre digo, a fim de que transmita para nós mesmos e também para todos os alunos, especialmente da classe de adultos, para os quais é direcionada essa lição, a ideia de progresso e onde estamos nesse processo de estudos das lições desse trimestre. E o assunto que cumpre esse propósito de relacionar uma lição com a outra, no nosso caso, lição de número 7, com a lição de número 8, é o assunto finança, dinheiro, questão financeira, portanto, une as duas lições. Na lição passada, nós observamos qual é a responsabilidade daqueles que fazem a igreja local em relação aos missionários. Portanto, responsáveis por sustentar o missionário, responsáveis por criar e preservar, como também promover um sistema de apoio que tem como principal princípio, eu diria assim, o cuidado integral com o missionário, que, entre outras coisas, passa pelo sustento financeiro. Esta lição, a lição de número 8, também abarca esta temática, contempla esse assunto financeiro, desta feita com foco sobre o missionário e aqueles que podem fazer a obra missionária em conjugação, unindo esse fazer missionário ao seu preparo profissional, à sua atividade profissional e assim tanto se autossustentar como também utilizar as habilidades profissionais, o contexto em que se desenvolve a atividade profissional com o propósito de fazer Cristo conhecido. Essa missão, com essa característica de conjugação de atividade profissional com a obra missionária, passou a ser chamada de fazer tendas, ou os missionários que estão envolvidos nessa dinâmica de ação missionária são reconhecidos como fazedores de tenda. É lógico que o pano de fundo dessa intitulação dos missionários que são reconhecidos por esse aspecto de atividade é bíblico. Naturalmente, nós temos em foco a ação, a atividade missionária de Paulo unido a Áquila e Priscila, e que conjugaram o fazer tendas, trabalhar com couro em Corinto e também fazer ali a obra missionária com o intuito, primeiro, de autossustento e, como veremos, também com o intuito de aproximação das pessoas daquela cidade. Mas missionários, fazedores de tenda, com esse conceito, além de nós termos essa base bíblica, nós temos um pano de fundo que é caracterizado por uma realidade histórica muito importante. E essa realidade histórica muito importante
ela remonta ao século de número 17, e especificamente a um grupo de pessoas reconhecidas pela sua piedade, reconhecidas pela sua disposição ao avivamento e principalmente a sua consciência de que a igreja só é igreja quando cumpre seu papel evangelístico missionário, chamados de moravianos. Os moravianos existiam ainda antes da Reforma Protestante. Eles eram seguidores, eles eram liderados, influenciados por John Hus, por isso também eram chamados de hussitas, ou seja, pré-reformados, pré-reformadores, porque John Hus é um pré-reformador. Ainda antes da reforma ser executada, e é claro, protagonizada por Martinho Lutero, já havia um grupo de pessoas conhecidas como moravianos que tinham esse aspecto de evangelismo muito fortemente impregnado na sua relação com Deus. Pelo século XVII, os moravianos desenvolveram frentes missionárias que alcançaram países que à época eram inóspitos, como, por exemplo, a Groenlândia e tantos outros países. Mas no momento em que eles começaram a enviar esses missionários, tendo em vista as perseguições que sofreram até então, não passavam de uma vila que estava situada nos campos de um homem chamado Zinzendorf. 600 pessoas, mais ou menos, 600 pessoas inflamadas com o desejo de fazer a obra missionária transcultural. Como unir o desejo de fazer a obra missionária transcultural, enviar missionários para lugares inóspitos da Europa de então, sem ter condições de financiá-los? É aí que os moravianos criam o projeto que intitularam Fazedores de Tendas, é claro, orientados por Zinzendorf. E o projeto Fazedores de Tendas se baseava exatamente nisso. Nós não temos condições de sustentar o missionário, mas o missionário, com a profissão que ele tiver, vai ao campo missionário, trabalha, se autossustenta, mas o grande propósito não é esse. O grande propósito, além de elevar a situação econômica do lugar para onde eles estão sendo enviados, é se aproximar das pessoas. Então, eu julgo, querido, querida, importante fazer a consideração histórica dessa consciência missionária específica de que é possível unir a profissão ao fazer missionário, como também é possível unir a vocação natural, as aptidões naturais que geralmente nos direcionam à escolha de uma profissão com a chamada missionária. Isto, portanto, tem uma base bíblica, isto, portanto, também tem uma base histórica de muita influência para a obra missionária recente, porque os moravianos incentivaram, exerceram grande influência naquele que é considerado o pai das missões, que é o William Carey, o que primeiro organizou um grupo de missionários, um sistema de missionários, uma espécie de secretaria de missões batista que começou a enviar missionários para outros países. Diz a história que em um dia à noite, na casa de uma irmã muito disposta a receber a igreja e disposta sempre a hospedar os homens e mulheres de Deus, reunidos naquela casa, 12 pastores reconheceram a necessidade da evangelização do mundo, mas ao mesmo tempo reconheceram o grande problema, tendo em vista
a questão financeira, logística, e quando eles estavam desistindo disso, William Carey tirou do seu bolso um livreto moraviano e disse aos pastores: vocês estão dizendo que não é possível, vocês estão desistindo da obra missionária porque vocês ainda não leram este livreto. E o livreto era exatamente de testemunhos de fé, de testemunhos de milagres, de testemunhos de portas abertas e, entre outras coisas, de testemunhos dessa conjugação do que eu posso fazer enquanto profissional e isto para alcançar pessoas e também para o autossustento. Então eu ocupo, eu diria assim, esse primeiro momento da nossa consideração para fazer menção destas, eu diria, duas bases importantes da ideia, da concepção de fazedores de tenda. A base bíblica, Paulo, Priscila e Áquila, e a base histórica, inclusive, se é que nós podemos considerar assim, recente, influencia decisivamente as missões que nós também podemos considerar modernas. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução. A nossa introdução considera, entre outras coisas, a vocação missionária e a aptidão profissional. Nesse sentido, a vocação missionária e a aptidão, as habilidades que nos conduzem à escolha de uma profissão, são resultados da soberania, do agir do Criador. Deus está envolvido, naturalmente, tanto na chamada missionária, como também na bênção de compartilhar conosco habilidades naturais, dons naturais, aptidões naturais. Essas aptidões, com o tempo reconhecidas, irão nos conduzir para a escolha de um curso, para a escolha de uma área de ação, portanto, para a escolha profissional, ou seja, até isto é bênção de Deus. Por isso nós não devemos pensar que uma coisa, por exemplo, a chamada missionária está envolvida por essa aura sobrenatural de intervenção divina e nossas aptidões profissionais não estão envolvidas nisso. Ambas são resultados da obra, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Ambas, portanto, devem servir para a glória de Deus. Nesse sentido, com o tempo, naturalmente, com a maturidade, com a orientação, partindo de pessoas preparadas, é interessante que esse homem, essa mulher, esse jovem, esta moça, seja orientado para esta consciência, que uma coisa não necessariamente exclui a outra e que viver uma coisa não necessariamente impede de viver outra. Há a possibilidade de unir essas duas bênçãos de Deus. A bênção da vocação, eu diria, natural, em vista das habilidades, e a bênção do chamado missionário. Ambas são resultados da mesma fonte, que é Deus. Está na hora de nós construirmos, fortalecermos, promovermos estas consciências, estes modos de pensar. Tendo dito isso, também vamos agora ao nosso primeiro ponto, que é a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro subponto é a profissão de Paulo. E é interessante aqui, queridos e queridas, considerar que o contexto em que aparece Paulo profissional, habilitado para construir tendas, é o contexto que resulta de um movimento político do mundo romano, ou seja, o Édito de Cláudio, que expulsava os judeus de Roma. Áquila e Priscila, fazedores de tendas, ou seja, da mesma, eu diria, classe
profissional de Paulo são impelidos por esse movimento político a irem para Corinto, e Paulo os encontra ali em um contexto financeiro específico de Corinto, que nós já vamos ver, e se unem na sua profissão e num propósito missionário de autossustento em relação à sua profissão. Isto, entre outras coisas, nos faz considerar a necessidade de estarmos atentos aos movimentos mundiais. Nós estamos em uma época em que as mudanças globais, as mudanças de protagonismo político dos atores globais, não leva 10, não leva 5, não leva 2 anos. De um dia para o outro, o mundo está se reorganizando do ponto de vista global. E se reorganizando do ponto de vista global significa reorganização econômica, reorganização política, reorganização de modo de tratamento para com estrangeiros e uma série de outras mudanças que incidem consequências exatamente na obra missionária. Então, Paulo aparece como um profissional diante de um contexto de movimentação e de mudança política, o que, entre outras coisas, nos chama a atenção para aqueles que estão envolvidos no fazer missionário também estarem envolvidos, no melhor sentido da palavra, com as mudanças globais, com os acontecimentos globais que, como eu disse, não levam mais um tempo enorme para sucederem, mas acontecem, inclusive, alguns deles do dia para a noite, a exemplo da guerra da Rússia com a Ucrânia, que mudou totalmente a organização mundial, que a exemplo da guerra entre Israel e Hamas, e também o movimento de alguns países em torno de Israel, que mudou totalmente a organização global, o enfraquecimento da ONU na tentativa de resolver problemas de ordem de saúde, como aconteceu na pandemia, de ordem de política externa, de ordem de guerra, como tem acontecido, as tentativas fracassadas de tentar resolver os problemas da Rússia, os problemas de Israel, ou seja, nós estamos em constante mudança político global. Naturalmente, é preciso estar de olhos abertos para as portas que vão se abrir. Paulo é um exemplo disso, junto com Áquila e Priscila. E no segundo subponto, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Paulo conjugava, e eu quero de pronto concluir assim, sua vida profissional e ministerial com 2 focos: aproximação de pessoas, envolvimento com pessoas e sustento. Eram esses os 2 focos que orientavam a conjugação, a relação entre a vida profissional de Paulo e sua vida ministerial. Aproximação, relacionamento com as pessoas, envolvimento com as pessoas com o propósito de alcançá-las em Cristo e sustento. Especificamente no quesito sustento, nós veremos que envolve também uma questão ética, especialmente relacionada à cidade de Corinto, como nós veremos. Nesse sentido, meus queridos irmãos, é necessário considerar que Paulo tem uma habilidade profissional, e isso não é uma, eu diria, novidade. Reconhecendo quem é Paulo. Paulo é um fariseu, e naturalmente um fariseu conforme a cultura judaica, junto com os rabinos, deveria obrigatoriamente desenvolver uma habilidade profissional para que em algum momento ajudasse algumas pessoas, ofertasse a algumas pessoas os benefícios da sua profissão. Então, Paulo é um fariseu e, além disso, criado aos pés, aluno
de um dos maiores rabinos que poderiam existir na sua época. Naturalmente, Paulo tem essa consciência de obrigatoriedade de que não é apenas alguém preparado do ponto de vista teórico-religioso, mas alguém culturalmente preparado também do ponto de vista profissional. Paulo tem uma profissão. Nesse segundo subponto, se considera também o fato de que Paulo defende o sustento dos obreiros, daqueles que trabalham na obra de Deus. E Paulo faz isso do ponto de vista humano. Nós vemos de maneira muito clara na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 12, em que Paulo defende o sustento do obreiro com base na lógica humana, exemplificando pela figura do pastor, aquele que é pastouro, que apacenta o gado, é o primeiro a comer do leite do gado, justiça humana. O soldado não vai à batalha às próprias custas, ele precisa de patrocínio, uma lógica humana, e faz menção também do agricultor. O agricultor é o primeiro a desfrutar do fruto daquilo que ele plantou. Isso é uma lógica humana, só que Paulo não se contenta em apresentar a justiça do sustento dos obreiros pela lógica humana. Paulo avança e apresenta a justiça do sustento dos obreiros pela lógica divina. Ele diz assim: falo isto só do ponto de vista dos homens? Não, nos diz também a lei de Moisés. Ou seja, Paulo fundamenta o sustento do obreiro na Bíblia, nos escritos. E por fim ele reafirma: assim também o Senhor disse que aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Mas ele mesmo, Paulo, rejeitou o direito de ser sustentado pela igreja. E por que Paulo rejeitou o direito de ser sustentado pela igreja, trabalhando, fazendo tendas? Porque em Corinto, Paulo tinha adversários que o atacavam moralmente, que desacreditavam da autenticidade ministerial de Paulo. E as acusações estavam relacionadas ao fato de que Paulo poderia ser um salafrário, poderia ser um enganador, poderia ser mais um falso mestre apegado ao dinheiro, que queria, na verdade, usar com toda essa suposta mentira ministerial, inteligência, a igreja para ter benefícios financeiros. Nesse sentido, se Paulo recebesse qualquer valor da igreja, seria um grande problema para a honra do ministério de Paulo e seria um grande problema para a saúde da igreja em Corinto, porque os acusadores iriam ter, teoricamente, provas de que Paulo era tudo aquilo que ele era acusado. Então, Paulo decide não receber pagamento para proteger o seu ministério e proteger a igreja. Sobre isso, tem-se o comentário de Isbe, que diz mais ou menos assim: o grande pagamento de Paulo era não receber pagamento. Na verdade, Paulo se apresenta como um grande exemplo de voluntariedade, um exemplo de sacrifício pelo bem do seu ministério e pelo bem da igreja, a fim de que ninguém tivesse razão para acusá-lo e ninguém tivesse razão para, de uma ou outra maneira, desordenar, prejudicar a igreja com estas coisas. O terceiro subponto fala daquilo que nós estamos acabando de considerar, observar, que é a ética financeira na atividade missionária do apóstolo Paulo. Paulo é aquele que, se não me falha a memória, em 1 Timóteo, orientando Timóteo a quem deveria trabalhar na obra de Deus, falando dos pastores,
falando dos diáconos e falando também das mulheres que, de alguma maneira, queriam trabalhar na obra de Deus, Paulo chama a atenção de Timóteo para o perfil desses trabalhadores que, entre outras coisas, não deveriam ser apegados ao dinheiro. Paulo condena a motivação financeira para se fazer a obra de Deus. Paulo é alguém que tem, na construção da sua ética financeira, este princípio: o obreiro não deve ser motivado pela paixão ao dinheiro. E o comportamento de Paulo em Corinto demonstra isso. É alguém que está preocupado com a igreja e está preocupado com também a honra do seu ministério, que, é claro, pode, em sendo ferida, ferir também a igreja. Paulo é alguém que tem um comportamento, uma construção ética muito firme, muito saudável em relação ao dinheiro. Eu abro um parêntese para dizer que Paulo é um exemplo para ser seguido nos nossos dias, em que alguns obreiros, alguns trabalhadores da obra de Deus, quando reunidos, não falam em outra coisa a não ser dinheiro. E não dinheiro para promover alguma coisa na igreja, mas dinheiro para promoverem-se, dinheiro para enriquecerem ainda mais. É triste, lamentável perceber que, longe de serem no mínimo semelhantes a Paulo, muitos obreiros dos nossos dias possuem uma única motivação, que é a motivação financeira. E é uma motivação que está muito relacionada a essa disfunção, eu diria assim, de caráter, porque são conduzidos pela paixão ao dinheiro. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos a profissão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é fazedor de tendas, e essa profissão do apóstolo Paulo surge no texto tendo em vista uma reorganização política, chama atenção para aqueles que estão envolvidos na obra missionária, especialmente transcultural, estarem ligados, atentos, competentes para fazer uma leitura que beneficie a obra missionária em vista das mudanças das políticas internacionais. O apóstolo Paulo conjuga a vida profissional e ministerial baseado no princípio da aproximação de pessoas, como também do sustento. Naturalmente, Paulo é um fariseu, ele tem uma habilidade, ele tem uma profissão obrigatória. Paulo defende o sustento do obreiro do ponto de vista humano, mas também defende do ponto de vista divino, bíblico. Paulo rejeita o sustento por uma questão ética muito relacionada à cidade de Corinto. E, por fim, nós reafirmamos a ética financeira de Paulo, apresentando ele como assim um obreiro a ser seguido, uma ética a ser imitada. No segundo ponto, nós temos missionários fazedores de tenda. E nesse sentido, é preciso, no primeiro ponto, subponto, melhor dizendo, fazedores de tenda, considerar que essa ideia, fazedores de tenda, é claro, com base na experiência de Paulo, Priscila e Áquila em Corinto, não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, porque é bíblica, e uma ideia antiga porque, como eu disse inicialmente, remonta ao século XVII pela experiência de conjugação de chamada missionária e profissão dos moravianos que influenciaram o pai das missões, William Carey. Naturalmente, essa consciência avança ao longo do tempo, permanecendo nos movimentos de avivamentos que conduzem para um movimento de evangelização. Nesse sentido, é preciso
nós conceituarmos, meus irmãos, quem são os fazedores de tendas. São todos os profissionais de todas as áreas que, de alguma maneira, em vista das suas habilidades, em vista do seu trabalho, estão envolvidos em missão. Nós vivemos uma época, e ainda acho que pensamos assim, ainda essa consciência é presente, de que uma única profissão podia ser boa no campo missionário. Qual? Médico. Mas isto não é verdade. É preciso nós ampliarmos a nossa concepção de utilidade, eu diria assim, de todas as áreas, de todas as frentes, lugar para todo tipo de aptidão profissional, de competência técnica na atividade missionária. Nós não podemos classificar um curso, classificar um profissional e fazer com que mais ou menos isso habite no subconsciente das pessoas como um curso a ser sonhado para fazer missão. Se não fizer esse curso, não é possível servir a Deus com o seu trabalho, porque só se pode servir a obra missionária, servir a Deus com trabalho se for médico, porque médico é recebido, médico pode ajudar assim, 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 assado. Não, médico é um exemplo, não maior e nem menor do que os outros exemplos. Eu digo isso para nós não criarmos uma espécie de idolatria em relação ao curso de medicina, criarmos uma espécie de supervalorização do curso de medicina e, naturalmente, aqueles que fazem o curso de medicina com o intuito de fazer a obra missionária sejam vistos como missionários diferenciados de uma elite. Nós precisamos desfazer isso. Na obra missionária, na igreja, não existe elite nenhuma. Todas as profissões são bem recebidas quando orientadas com essa conjugação de administrá-las para cumprir também o chamado de Deus, no nosso caso, o chamado missionário. E aí eu faço menção do que Mônica Mesquita, em um artigo, disse: não há profissão com a qual não se possa servir em missões. Não existe uma profissão aceita e as outras profissões desprezíveis. E é interessante pensar, voltando lá à história dos moravianos, que os primeiros 2 missionários moravianos enviados, se não me falha a memória, para a Groenlândia, eles eram coveiros por profissão. Depois, outros 2 eram professores por profissão. E os outros 2 eram, se não me falha a memória, carpinteiros e oleiros por profissão. Os 2 primeiros, coveiros, os outros 2, se não me falha a memória, professores e comerciantes, e os outros 2, carpinteiros e oleiros. Percebam que havia lugar para estas profissões na obra missionária. Segundo subponto é a força missionária no mundo. E eu quero considerar que a força missionária do mundo não é unimodal. Eu explico a palavra, ou seja, não é de um modo só. Não é com uma profissão só. Não é da maneira tradicional apenas, ou seja, um missionário enviado estritamente, somente para fazer a obra missionária. Não é apenas com esse modo clássico, tradicional, um missionário enviado apenas para fazer a obra missionária, para plantar igreja e assim sucessivamente. Mas a obra missionária, a força missionária se apresenta como multimodal, ou seja, com vários outros modos. E entre esses modos está o estudante que faz intercâmbio na Europa, que faz intercâmbio na América Latina, que faz intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, que faz intercâmbio
no Japão, esse estudante que hoje sabe falar o francês, que sabe falar o inglês, que sabe falar o italiano, que sabe falar várias línguas e tem contato com várias culturas, ele pode ser um missionário. Homens e mulheres de negócios, aí eu abro um parêntese para dizer que não tem apenas homens de negócios. Geralmente nós costumamos dizer homens de negócios, mas eu quero ampliar isso em nome, inclusive, do respeito às mulheres, homens e mulheres de negócios que viajam, que vão para cá, para ali, que vão a uma reunião no Catar, que vão na reunião na França, nos Estados Unidos. Imagine um homem e uma mulher de negócio crente podendo alcançar pessoas. Certamente um sheik árabe não iria receber um missionário, mas um sheik árabe vai receber um empresário crente, vai receber um homem e uma mulher de negócio crente, vai receber um homem e uma mulher representante de uma multinacional crente. E é possível conjugar essa atividade profissional com a obra missionária e assim sucessivamente, atletas que têm contato assim muito profundo com massas, com multidões específicas de culturas específicas. Nós temos de maneira muito clara exemplos de atletas nesse sentido, que apenas, por exemplo, quando colocam a faixa de Jesus na cabeça, quando oram, quando vão dar entrevista, dão glória a Deus, tem um peso de muita relevância em países fechados que o missionário tradicional jamais entraria. Mas está lá um atleta que se apresenta para uma multidão, que quando faz um gol cita o nome de Jesus, quando vai dar entrevista cita o nome de Deus, e tem contato com multidões e assim sucessivamente. Então nós temos não uma força missionária de um único modo, nós temos uma força missionária de vários modos. E aí eu quero fazer menção do que disse o nosso comentarista Wagner Gabi. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre as culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Terceiro subponto, o preparo dos fazedores de tenda. Nesse sentido do preparo dos fazedores de tenda, nós já temos um planejamento. Aqui se diz respeito a alguém que, consciente da obra missionária, se prepara especificamente para uma profissão, se qualifica especificamente para uma profissão, e isso faz parte de um planejamento missionário. E é claro, isso requer preparo transcultural e isso requer preparo estratégico, ou seja, como eu vou, com a minha profissão, me aproximar de pessoas, alcançar pessoas. Naturalmente, é necessário conhecer a cultura, é necessário conhecer os métodos, as portas abertas, para que por meio da profissão se possa alcançar. É necessário, portanto, preparo para os fazedores de tenda. Não é só chegar a trabalhar e dizer que Jesus salva e tal. Não, requer, a depender do contexto cultural, um preparo e, claro, uma construção de métodos para o alcance. Dito isso, vamos ao nosso terceiro ponto: vocação, profissão e missões. Nesse primeiro subponto, nós, eu diria, envolvemos essa ideia da profissão, essa ideia da chamada missionária, como duas coisas que são resultados da obra de Deus. Os meus dons naturais, as minhas competências naturais, as minhas aptidões naturais, como eu tenho dito, me conduzem à escolha de um curso, à escolha de um caminho de preparação para uma profissão, é bênção de Deus. Foi Deus que me deu o dom, foi Deus que me deu essa aptidão natural, foi Deus que me deu essa habilidade, essas competências naturais que vão me direcionar para uma profissão.
como também é Deus quem chama para a obra missionária. Então, é preciso nós não distanciarmos profissão de missão. Elas não estão, do ponto de vista essencial, do ponto de vista da sua natureza, em pontos diferentes. As minhas aptidões, as minhas competências, as minhas habilidades naturais, foi Deus quem me deu. Minha vocação foi Deus quem me deu de maneira soberana. E também a chamada missionária é de Deus. Então nós devemos chamar a atenção para esse envolvimento divino, desde a vocação profissional até a chamada missionária. E, é claro, conjugar estas duas coisas para a glória de Deus. Segundo subponto, exercendo a vocação. E nesse segundo subponto, exercendo a vocação, eu chamo a atenção para a mordomia do corpo. Ou seja, a ideia de que meu corpo e todas as suas habilidades são para a glória de Deus e para o bem dos outros. E isso cumpre o meu propósito de vida. Porque é fazendo aquilo que o Criador me deu condições, me deu aptidões e me chamou de maneira sobrenatural para fazer, é o propósito da minha vida. Porque é-me dado, foi-me concedido pelo Criador. Obedecendo o Criador, logicamente, eu estou cumprindo o meu propósito de vida. E a mordomia do corpo nos ajuda a cumprir o propósito das nossas vidas. Compreender que suas habilidades, suas aptidões, seus talentos, sua vocação natural é para a glória de Deus, aponta para o propósito da sua vida e entender a chamada de Deus e a possibilidade dessa vocação natural se aliar, se conjugar à vocação divina, ao chamado missionário. É necessário nós lembrarmos que tudo aquilo que Deus nos deu, não apenas do ponto de vista financeiro, tudo aquilo que Deus nos permitiu conquistar do ponto de vista, eu diria, de conhecimento, de habilidades, tudo aquilo que nós temos naturalmente, nossas habilidades naturais devem ser administradas para a glória de Deus e para o bem dos outros. Quando nós obedecemos ao propósito de Deus para as nossas vidas, naturalmente nós estamos trilhando pelo propósito original que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Aí está a realização da vida. E, em terceiro lugar, terceiro subponto, nós temos minha profissão, meu campo missionário. E aqui eu chamo a atenção para o que nós estamos dizendo ao longo destas considerações. Há lugar para todos. Há lugar para todas as pessoas. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome do Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Isso é mordomia, o que eu acabei de dizer. E eu quero findar essas considerações com o que expressou novamente Mônica Mesquita, num artigo que ela fala exatamente de profissão, vocação e missão. Olha o que ela diz, é interessante. Há vários anos sabemos de vagas em campos missionários que continuam abertas por total falta de quem sirva como motorista de caminhão, cuidadores de idosos, eletricistas, gastrônomos, revisores de texto, linguistas, padeiros, carpinteiros, encanadores, pilotos de barcos, motoristas de ônibus, taxistas, artesãos de toda ordem, jardineiros, cozinheiros, técnicos em eletrônica, costureiras, radialistas, músicos, contadores, economistas e por aí vai. A lista não tem fim. A vaga no campo missionário para profissionais habilitados para, por meio das suas profissões, servirem ao propósito missionário. Portanto, querido, querida, meu querido professor, especialmente meu querido
aluno, meu querido ouvinte, Deus te abençoe. Lembre-se, vocação natural, profissão, não exclui a chamada missionária. Chamada missionária, é claro, na maioria das experiências, não exclui a vocação, a profissão. Inclusive, você pode realizar-se pessoalmente, seja, trabalhar naquilo que você gosta e, por meio disto, fazer a obra missionária. Deixo aqui o desejo da bênção de Deus sobre a sua vida, desejo da bênção de Deus sobre a tua família, o desejo que Deus te abençoe enquanto você ministrar essa lição, Deus te abençoe enquanto você estiver lendo, enquanto você estiver me vendo, me ouvindo nesta lição, em nome de Jesus.